Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Podem sentar. Só preciso explicar que esse é o melhor sermão da semana até o domingo. Chega no domingo, vocês têm o melhor sermão de todos, e aí depois, de segunda a sábado, esse aqui é o melhor sermão que tem, né, pastor? Brincadeira, a gente não pode deixar de... Mas o que o pastor Marco quis enfatizar aqui, realmente, e atesto isso por conhecê-lo há bastante tempo e saber como ele valoriza a palavra de Deus, valoriza a pregação fiel às Escrituras, tanto que é exatamente isso que ele faz. Mas, como nós pudemos, então, nos últimos meses, construir juntos essa série de mensagens, projetar essa série de mensagens, então é muito importante que ele realmente enfatize o valor que essa exposição de todas as Escrituras tem para ele como pastor e, consequentemente, para a igreja, para a PIB de Montenegro. Mais uma vez, a minha gratidão ao pastor Marco, a minha gratidão a vocês por estarem saindo de casa nas quintas-feiras para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. E hoje, então, com a nossa mensagem de hoje, que tem o título Lutando e Sonhando com Deus, nós encerramos o nosso estudo do livro de Gênesis. Vou perguntar, isso não foi encorajado, né, não foi nem sugerido, mas alguém nessas últimas semanas, nessas últimas 7 semanas, para falar a verdade, alguém tomou a iniciativa de ler o livro de Gênesis, começar lendo o livro de Gênesis, e não tem problema, não foi sugerido, mas de repente alguém pudesse ter feito isso, né? Então, se você não leu o livro de Gênesis durante essas 7 semanas, agora, quando você vier a ler o livro, você terá alguns recursos adicionais para compreender aquilo que Deus está fazendo e falando no texto, para compreender aquilo que Deus vai fazer, pode fazer e falar com você, fazer na sua vida e falar com você, falar ao seu coração. Na sequência, nós vamos agora, depois dessa nossa última mensagem sobre Gênesis, engrenar num ritmo um pouquinho mais rápido com os demais livros da Bíblia. Ainda vamos ter algumas mensagens sobre o Êxodo, sobre os demais livros do Pentateuco, mais de uma mensagem para cada um, mas para o ano que vem a ideia é uma mensagem para cada livro, então o ritmo vai ficar um pouquinho mais rápido, vai ser difícil você acompanhar lendo aquele livro durante a semana inteira, a não ser que se trate, por exemplo, do livro de Ruth, né, que tem só 4 capítulos, ou algum outro livro menor assim, mas da mesma forma você vai ter recursos para quando você fizer a leitura daquele livro que vai ser exposto naquela semana, ou a cada semana, você então terá condições, com a graça de Deus, de compreender um pouco melhor. Mas para encerrar o livro de Gênesis, então, nós vamos cobrir uma grande parte de capítulos. Até aqui, o ritmo, como eu mencionei, foi um pouquinho mais lento. A gente conseguiu dedicar 3 semanas para os 3 primeiros capítulos de Gênesis, e isso foi bem intencional, em razão do relato da criação do ser humano e do relato da queda. Mas agora, nessa mensagem de hoje, por exemplo, nós vamos cobrir uma série de capítulos de Gênesis, vários capítulos, certo? Porque nós vamos nos concentrar em 2 homens, Jacó e José. E a história desses 2 homens ocupa quase a metade do livro de Gênesis. Na verdade, assim, para ser bem preciso, a história de Jacó ocupa 1/4 do livro de Gênesis. Mas a história dele começa no capítulo 25, na verdade, na metade do capítulo 25, a história de Jacó, e vai até o capítulo 50. E a partir do capítulo 34, eu acho, entra a história de José, ou talvez 37, entra a história de José, e aí então a história de José toma conta. É claro que no meio disso, a gente tem a história de Diná, por exemplo, e as peripécias lá do Rúben e do Simeão. A gente tem a história de Judá e o que acontece com Tamar. E, enfim, esses patriarcas eram sujeitos complicados, nada diferente de nós. Mas, então, no meio desse relato que envolve alguns outros irmãos de José, nós temos a predominância da história de José. O Toledot, lembram dessa expressão Toledot? Essa é a genealogia, ou essas são as gerações, ou esse é o registro da descendência
essa expressão relativa a Jacó, o último toledotes do livro de Gênesis, é praticamente sobre José. E aqui nós temos algo muito interessante. Ao olharmos para Jacó e José, e ao vermos a história de Jacó a partir da lente de José, é José que vai nos explicar, é a história de José que vai nos dizer o que acontece com Jacó e com toda a sua descendência no final do livro. Por que é que toda a família de Jacó está no Egito no final do livro? É por causa da história de José que nós vemos isso. É José também que garante a salvação da família de Jacó, a salvação da fome. Então nós temos aqui a história de um pai vista através das lentes do filho. Olha que interessante isso. A história de um pai, Jacó, vista através das lentes de um filho, José. Não é exatamente isso o que a Bíblia é para nós? A história do Pai, de Deus Pai, que nos é contada através das lentes do Filho. E nós só temos como conhecer a Deus e compreender a história de Deus conosco através do Filho, Jesus Cristo. Então aqui tem um padrão interessante já, a compreensão da história do Pai através das lentes do Filho, Jacó e José, Deus Pai e Deus Filho, esse paralelo muito interessante. E ao mesmo tempo em que nós olharmos para a história desses dois homens, então, nós vamos fazer o fechamento do livro de Gênesis, encerrando a nossa consideração do primeiro livro da Bíblia. Vamos lembrar então quais são os temas em Gênesis, já que essa vai ser a última vez que eu vou colocar esse slide aqui. Já está me dando até um saudosismo, porque praticamente toda semana eu coloco ele, né? Os temas em Gênesis são criação, mas ao lado da criação, nova criação. Lembra que você tem o relato da criação, você tem a queda, depois o pecado vai se aprofundando. Quantas gerações de Adão até Noé? 10 gerações. E aí com Noé e o dilúvio, o relato de uma nova criação. Agora, de Noé até Abraão, quantas gerações nós temos? 10 gerações. O que isso nos comunica? O que esse número nos comunica? Significa que são só 10 pessoas entre Adão e Noé, ou entre Noé e Abraão? Não necessariamente, porque esse número está nos comunicando que assim como houve uma nova criação em Noé e no dilúvio, agora, quando o livro focaliza a história de Abraão, é como se fosse uma nova criação. Deus está fazendo algo novo. Deus está chamando um povo para, a partir desse povo, abençoar todas as nações da terra. E é por isso que, indo lá para o final do slide, nós temos a aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E essa aliança nos mostra que o juízo de Deus, que está presente o tempo todo no livro de Gênesis, não é o fim, mas é uma oportunidade para recomeçar. Essa aliança é decorrente da eleição graciosa, da graça de Deus, ao chamar Abraão, Isaac e Jacó a constituir Israel como um povo. Essa aliança é feita pela graça de Deus. E é claro que, apesar do pecado e da rebelião, Deus está interessado em levar o seu propósito adiante, e é por isso que Ele escolhe, é por isso que Ele chama, é por isso que Ele estabelece a sua aliança, e tudo isso demonstra o governo soberano de Deus sobre toda a criação. Esses são os principais temas em Gênesis. Nós podemos dizer que, de certa forma, esses temas também se repetem na vida de Jacó e de José. Mas, acima de tudo, alguns padrões que foram aparecendo já no livro de Gênesis e que, talvez infelizmente, eu poderia dizer, eu não consegui destacar tanto nas últimas semanas, e eu não consegui destacar tanto esses padrões, vou fazer questão de enfatizar esses padrões agora, eu não consegui destacar tanto esses padrões porque nós fomos cobrindo uma quantidade grande de capítulos, eu fui trazendo uma quantidade grande de informações. E quando a gente traz uma quantidade grande de informações, existe um risco. Existe o risco, por exemplo, de eu esquecer alguma coisa ou de eu confundir alguma coisa. A minha memória é até razoável, mas eu posso realmente me atrapalhar quando eu tento puxar alguma coisa de memória que isso acontece. Por exemplo, ao preparar essa mensagem aqui, eu lembrava que o salário de Jacó tinha sido trocado 10 vezes. Eu tinha essa informação lá no fundo da minha memória. Mas eu fui na Bíblia para conferir e realmente vi. Está lá.
Labão trocou o salário de Jacó 10 vezes. E aí eu fui escrevendo um roteiro. Estava revisando o roteiro hoje de manhã. Sabe o que eu escrevi no roteiro, pastor Marco? 20 vezes. Aí eu olhei, não, tem alguma coisa errada aqui. Então, gente, não confiem em tudo que eu falar aqui para vocês. Apesar das palavras muito afetuosas do pastor Marco aqui, o mais importante é que vocês vão lá e confiram tudo nas Escrituras. Sejam como os judeus de Bereia, certo? Porque tudo que nós fazemos aqui nas quintas-feiras e também nos domingos, né, pastor Marco, é para que vocês realmente se tornem apaixonados pelas Escrituras, pela palavra de Deus, e confiram tudo. Não é aquela coisa de conferir o que o pregador falou para contrariar ou para encontrar alguma coisa errada. Não é isso. Mas é conferir tudo, especialmente para conferir a sua própria vida à luz da palavra de Deus. Tá bom? Mas agora, então, se eu deixei de lado, ou se eu passei por cima de alguns padrões importantes, eu vou fazer questão de enfatizar esses padrões, até mesmo antes de entrarmos na história desses dois homens. Nós temos o primeiro padrão, que é Deus concedendo vida em meio à esterilidade. Deus concede vida em meio à esterilidade. Foi assim com Sara, ela não podia ter filhos, e Deus prometeu um descendente, e nasceu Isaac. Foi assim também com Raquel, a mulher de Isaac. Ela não podia ter filhos, a promessa de Deus para Abraão não se cumpriria se ela não tivesse filhos, e o seu marido orou por ela, e ela engravidou. E essa também é a história de José. Isso também acontece com José, porque a sua mãe, Raquel, também não conseguia ter filhos. E ela era até mesmo oprimida pela sua irmã, porque Jacó casou com 2 irmãs, e ainda teve filhos com 2 criadas dessas 2 irmãs. Isso era algo normal naquele tempo, gente, não se assustem, tá bom? Mas Raquel não podia ter filhos, e aí então, no meio da sua angústia, Deus olhou para ela graciosamente, e ela concebeu José, e depois Benjamim, vindo a falecer no parto de Benjamim, uma história muito triste, que nós vamos considerar brevemente também nessa noite. Mas vejam então, a vida surgindo em meio à esterilidade tem 2 sentidos muito importantes para que essa informação esteja no livro de Gênesis. Primeiro, a esterilidade, a morte espiritual do cativeiro babilônico. Lembre que esse livro está sendo lido pelos judeus no cativeiro babilônico, com toda certeza, e então isso comunica para eles que aquela esterilidade espiritual que eles estavam vivendo longe da sua terra teria fim, e eles retornariam. Isso era prometido, isso foi prometido pelo próprio Deus, e os profetas estavam falando sobre isso. Então, a esterilidade do cativeiro teria fim. Mas os profetas também usam essa imagem da estéril dando à luz filhos, ao falar dos gentios, aqueles que não têm marido. Isaías 54, por exemplo. Os gentios concebendo e dando luz, essa mulher estéril que está figurando, que está representando os gentios dando luz, dando à luz filhos, isso significa que a palavra de Deus chegaria aos gentios, e os gentios seriam incluídos no povo de Deus. Então veja como esse padrão que está presente em Sara, em Raquel, ou em Rebeca antes e em Raquel, como esse padrão tem algo espiritual muito profundo para comunicar aos leitores do livro do Gênesis. Além disso, Deus faz a sua aliança com o mais novo, com o mais fraco e com o desprezado. Embora Isaac fosse o filho da promessa, ele era o mais novo, ele era filho de Ismael, e da maneira como Abraão e Sara conceberam aquele estratagema, Ismael poderia até mesmo ter direito à herança, tendo sido adotado como filho por Sara. No final isso acabou não acontecendo, mas Ismael rejeitava Isaac. Ismael implicava com o Isaac. Então, o filho mais novo, que era caçoado pelo seu irmão, ele é, na verdade, o filho escolhido. Isso também acontece com o próprio Jacó, porque ele é o filho mais novo, nós vamos ver isso. E ele é que recebe a bênção do seu pai. Na verdade, ele usurpa
a bênção do irmão, mas o irmão não tinha também nada que vender o direito de primogenitura, e então Jacó é abençoado no lugar do seu irmão mais velho. Isso também acontece com José, porque ele é o filho mais novo, mais velho apenas do que Benjamim, é desprezado pelos seus irmãos, mas Deus o escolhe e o coloca numa alta posição para que ele se torne o salvador de toda a sua família. Então, aquele que vem da posição mais baixa, aquele que vem de uma posição humilhada, aquele é que é escolhido por Deus. De certa forma, isso aponta para a própria história de Israel, escravos na terra do Egito. Ao final do livro, é o que vai acontecer no próximo livro, no livro do Êxodo. Escravos na terra do Egito, um povo pequeno, um povo que não tinha representação, mas o povo escolhido por Deus. E acima de tudo, isso aponta novamente para o Senhor Jesus Cristo, desprezado entre os homens, mas exaltado pelo seu Pai em razão da sua santidade e da sua obra redentora. Irmãos, é muito interessante como esse livro é realmente profundo. Por isso, 7 semanas foram pouco para nós estudá-lo. 7 semanas, pastor Marco, veja que interessante, foi um estudo realmente completo do livro, na perspectiva do número apenas, eu brinquei um pouco com os números aqui, mas vejam como esses padrões vão se estabelecendo, e eu procurei demonstrar aqui que os padrões, eles vão se repetindo na história, porque é muito importante nós entendermos como funciona a tipologia. Não é que algo estava lá, em Gênesis 3, o descendente da mulher e a descendência da serpente, lembram? A gente falou sobre isso, pisar a cabeça, morder o calcanhar. Não é que algo estava lá em Gênesis 13 e aquilo aponta diretamente para Jesus. Não, esses padrões vão se repetindo. É Sara, é Raquel, é Sara, é Rebeca, é Raquel, é Jacó, é José, é o povo de Israel. Percebem? Os padrões vão se repetindo. De maneira que a ideia de tipo, alguém que representa outra pessoa, ou alguém que representa um povo, essa ideia de tipo vai sendo construída de forma natural a partir daquilo que Deus vai fazendo na história. Deus vai construindo esses padrões e vai imprimindo na mente do seu povo. Quando aquele que cumpre todos os tipos, o antítipo, é uma palavra um pouco diferente, mas quando aquele que cumpre todos os tipos vem, Jesus, se espera que o povo de Israel, Deus esperava que o seu povo conseguisse reconhecer. Ele veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas nós, ao lermos as Escrituras e entendemos, nós ao lermos e entendermos aquilo que Deus está fazendo, nós vamos tendo essa compreensão dos tipos da tipologia gravada na nossa mente e nós podemos então sempre e de novo ir para Cristo, que é o que eu tenho também procurado fazer aqui com vocês a cada semana, certo? Então, falando um pouquinho dos nossos homens aqui, o título da nossa mensagem, como eu mencionei no começo, é Lutando e Sonhando com Deus. Lutar com Deus é uma referência a Jacó, sonhar com Deus é uma referência imediata, né? Nós pensamos mais diretamente em José, mas Jacó também teve um sonho importante. José, que é o sonhador e o intérprete de sonhos, mas Jacó também teve um sonho importante em Betel. Então, quando nós falamos de lutar com Deus, lutando com Deus, estamos falando de Jacó. Mas sonhando com Deus, nós estamos falando de Jacó e José também. No caso de José, agora, no caso de Jacó primeiro, desculpa. No caso de Jacó, Deus é o objeto do sonho de José. O sonho de Jacó, desculpa, os dois começam com J, os dois sonharam, é para atrapalhar o pregador, né? E é pai e filho ainda. No caso do sonho de Jacó, Deus é o objeto do próprio sonho de Jacó. No caso do sonho de José, Deus não está exatamente no sonho de José, mas Deus está junto com José no sonho, e Deus está junto com José nos sonhos que ele interpreta. Então nós podemos dizer que José também está sonhando com Deus, não no sentido de que Deus é o objeto do sonho de José, mas de que Deus está junto com ele nessa sua jornada pelos sonhos, tá bom? E eu vou falar um pouquinho mais sobre a relação de José com os sonhos e os sonhos do Egito. Tudo isso também é muito importante para nós entendermos não apenas o Gênesis, mas todo o Antigo Testamento. No final do livro do Gênesis, olha o que acontece.
Jacó e José personificam o próprio povo de Israel que está sendo formado. Um homem, ou dois homens, um de cada vez, personificando todo o povo. Em Jacó é muito fácil de ver isso, porque o nome dele é trocado e ele passa a ser chamado de Israel, o nome do próprio povo. Mas José também é o motivo pelo qual o povo de Israel, ou os descendentes de Jacó ainda naquele momento, apenas uma família, o povo de Israel vai para o Egito. Então vejam, um único homem definindo o destino de toda uma família, de toda uma nação. Isso também é um tipo que vai apontar primeiro para a monarquia, porque na época dos reis de Israel, o rei representava a nação diante de Deus. Se o rei ia bem, a nação ia bem. Se o rei era fiel, a nação prosperava. Se o rei era infiel, a nação inteira caía na infidelidade e na idolatria. Mas acima de tudo, essa tipificação, esse tipo de um homem representando toda a nação, nos aponta não apenas para a monarquia, mas nos aponta para Jesus, para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a ponto de, no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus ser identificado com Israel, inclusive na interpretação do cumprimento de profecias, como Mateus faz com a profecia de Oséias: do Egito chamei o meu filho, por exemplo. Após essa breve introdução, vamos nos dedicar então a examinar algumas porções do livro de Gênesis para encerrarmos o estudo desse livro nessa noite. Primeiro, nós vamos considerar o sonho de José. Depois, nós vamos considerar a luta de Jacó e depois os sonhos de José. Vamos para o sonho de Jacó. Jacó era filho de Isaque, neto de Abraão, começando com o sonho de Jacó. Jacó era filho de Isaque, neto de Abraão. Jacó era irmão gêmeo de Esaú. Esaú é o filho mais velho e Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. O nome Jacó significa isso, aquele que agarra o calcanhar, ou suplantador ou usurpador. Jacó era o preferido da sua mãe. Ele era um homem pacato e habitava em tendas. Esaú, além de ser o filho mais velho, era o preferido do pai. Ele era caçador e o pai, Isaque, se agradava da caça que o Esaú caçava e preparava para o seu pai. Mas, apesar de Esaú ser o primogênito e ser o preferido do pai, Jacó comprou o direito de primogenitura do seu irmão por um prato de lentilhas. Ele não era apenas usurpador, ele sabia muito bem como aproveitar uma ocasião. Mas, vejam, a questão aqui não é tanto a esperteza de Jacó. A questão aqui, como o autor de Hebreus nos lembra, é a leviandade e a profanidade. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura porque era profano, porque era mais apegado às coisas do mundo, a um prato de lentilhas, do que à promessa de Deus. Então, Esaú vende o seu direito de primogenitura para Jacó, porque ele era leviano e profano. Como consequência disso, num desdobramento dessas ações, em conluio com a sua mãe, Jacó enganou o seu pai para receber a bênção de filho mais velho. Então, eles pegam a roupa do Esaú, o Esaú saiu para caçar, para preparar uma refeição para o pai. Eles pegam a roupa do Esaú, Rebeca e Jacó pegam a roupa do Esaú, Jacó mata um cabrito, eles colocam a pele do cabrito em cima do Jacó, porque ele era um homem liso e Esaú era um homem peludo, ainda tem isso. Eles fazem isso para enganar Isaque. Isaque se deixou enganar, porque ele viu, a voz é de Jacó, mas o cheiro, por causa da roupa, é de Esaú. Então ele deu a bênção para Jacó. E assim, então, em conluio com a mãe, ele recebe a bênção do pai. Mas uma coisa é certa, aquela bênção era dele, porque Esaú já havia vendido o direito de primogenitura. Aqui tem algo muito interessante, meus irmãos.
o plano de Deus, Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú, porque Esaú era profano, porque Esaú virou as costas para Deus. Mas o plano de Deus se cumpre de uma forma ou de outra. O plano de Deus se cumpre mesmo em meio aos estratagemas, aos pecados, às confusões que os seres humanos arrumam. Isso não é desculpa para pecarmos, mas é muito interessante nós vermos a soberania de Deus, o governo de Deus estampado ao longo de todo o livro de Gênesis, mesmo no meio de tanta confusão familiar. Você acha que só a sua família que tem problemas? Não. A família dos patriarcas era tão, e arrisco dizer, ou até muito mais problemática do que a sua. E ainda assim, Deus chamou aqueles homens, escolheu aqueles homens, vocacionou aqueles homens e cumpriu os seus propósitos por meio daqueles homens. É claro que não era por causa daqueles homens. Tudo isso tem a ver com Cristo. Então, se a sua família é menos problemática do que a família de Isaac e de Jacó, e eu imagino que seja, viu? Se a sua família é menos problemática do que a família daqueles homens, também não se orgulhe por causa disso ou não pensar, então imagina, se Deus fez isso com eles, o que Ele vai fazer comigo e com a minha família? Não, porque tudo que Deus vai fazer com você e com a sua família é apenas por causa de Jesus. Assim como a família daqueles homens já estava servindo para apontar para Cristo. Bom, mas então Jacó recebeu o direito de primogenitura de Esaú e agora ele tem um problema. Imagina como o irmão vai vir. É um homem caçador, ele era um homem pacato, ele ia virar a próxima presa do Esaú. Então, em conluio com a sua mãe, para fugir da ira do seu irmão, a mãe daí nesse caso, juntamente com o pai, e aí a mãe tinha até uma boa desculpa, para que Jacó então encontrasse uma esposa dentro da família e não fizesse como Esaú, que casou com 2 mulheres hititas. Aqui o problema, no contexto histórico, não é nem o fato de ser 2, tá bom? Mas é o fato de serem hititas, de serem estrangeiras, de serem as mulheres daquela terra que adoravam a outros deuses e por isso elas causavam grande aflição a Rebeca. Então, para que Jacó não fizesse como Esaú, ele é mandado para Harã, para a casa dos seus parentes, para ali encontrar uma esposa. Veja o pano de fundo aqui, um problema que vai ser evidente já a partir do livro de Números. E depois, ao longo de todo o Antigo Testamento, os casamentos mistos. Se o povo de Israel, se os homens de Israel escolhessem para si esposas, mulheres dos povos daquela terra, eles seriam, da terra de Canaã, eles seriam induzidos a sacrificarem aos deuses da terra e não a Yahvé, o único Deus. Isso já está presente aqui na história de Esaú e de Jacó. Então, Jacó foge e no caminho para Padã-Arã, em Betel, ele tem um sonho. E agora nós podemos ir para o primeiro texto dessa noite, Gênesis 28, 10 a 13. Vamos ler Gênesis 28, do verso 10 até o verso 13. Desculpa, vamos ler até o verso 15, na verdade. Gênesis 28, 10 a 15. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras do local, colocou-a sob a cabeça para deitar-se. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Acima dela, em pé, estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e a sua descendência a terra na qual você está deitado. Verso 14. Os seus descendentes serão como o pó da terra. Lembra que Deus já tinha prometido isso para Abraão? E se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência.
Deus também tinha prometido isso para Abraão. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Jacó sonha, então, com uma escada que vai até o céu, e ouve do próprio Deus a confirmação da promessa feita a Abraão e a Isaque. Ele acorda e segue viagem, e então chega em Harã, a terra da sua família, da parentela de Rebeca, sua mãe, para onde ele foi destinado. Mas ali, no meio da sua aflição, fugindo do seu irmão, ele tem um encontro com Deus. Muito parecido com o que acontece com Moisés. Fugindo do Egito, ele tem um encontro com Deus. Vejam os padrões se repetindo na história do Pentateuco, Gênesis e Êxodo. Na semana que vem, nós vamos considerar a sarça ardente, e a mesma coisa acontece com Moisés. Quando ele está fugindo do Egito, ele tem um encontro com Deus. Então Deus pode vir ao nosso encontro, até mesmo quando estamos fugindo, até mesmo quando estamos com medo, ou talvez as incertezas, o medo, o receio, sejam ocasiões muito propícias para que Deus venha ao nosso encontro. Desde que você não esteja fugindo de Deus, o que você pode também fazer, desde que você não esteja fugindo de Deus, o medo, o receio, a incerteza, a insegurança, que leva você até mesmo a fugir, pode ser a ocasião para que você tenha um encontro com Deus. Chegando a Harã, agora começa a luta de Jacó. É claro que a luta de Jacó nos aponta para o encontro que ele tem com Deus, novamente, no Val do Jaboque. Mas antes de lutar com Deus, Jacó passou por algumas lutas com o seu sogro Labão. Ele trabalhou por 14 anos para poder casar com Raquel, a mulher que ele amava, porque Labão enganou o suplantador. O usurpador foi enganado, e essa é a ironia do texto. Ele trabalhou 14 anos para poder casar com Raquel, que era a mulher a quem ele amava, porque ele foi enganado pelo seu sogro. A gente não vai poder entrar em detalhes na história, porque se eu fosse entrar em cada detalhe, a gente ia ficar a noite inteira aqui. Mas eu estou tentando fazer um resumo o mais preciso possível. E ele teve ao todo, porque essa parte aqui também é cheia de detalhes e muito interessante, tá? Mas ele teve ao todo 6 filhos com Lia, a sua primeira esposa, irmã de Raquel. Ele teve 6 filhos com Lia, 2 filhos com cada uma das criadas, uma de Lia e outra de Raquel. Faça as contas aí, já são 10. E aí então, só depois de ter 10 filhos, é que Raquel, na sua angústia, não podia gerar filhos, então é atendida pelo Senhor, e ele tem o seu 11º filho com Raquel, a mulher que ama. Jacó então tem o seu 11º filho, e o nome desse filho é José. Ao todo, Jacó trabalhou 20 anos para o seu sogro, e o sogro trocou o salário dele 10 vezes. Foi por isso que eu tinha colocado 20 anos aqui, pastor. Eu me atrapalhei com os 20 anos que ele trabalhou. Então, Jacó trabalhou 20 anos para o seu sogro, e o salário dele foi trocado 10 vezes. Isso tem a ver com ovelhas lisas e ovelhas salpicadas e malhadas, mas nós não vamos entrar nos detalhes aqui. O fato é que, à medida que o sogro ia trocando o salário dele, Jacó teve sonhos com Deus, e aí então Jacó recebeu da parte de Deus estratégias também. Isso envolvia umas varas e como é que as ovelhas iam tomar água, para que, mesmo com a troca do salário dele, os rebanhos então dessem crias e aumentasse a quantidade de ovelhas que era destinada a ele como pagamento, tá? Então o sonho, mais um sonho de Jacó, aqui tem a ver com a prosperidade que Deus concede a ele, mesmo ele, o usurpador, sendo enganado pelo seu sogro Labão. Mas então, depois de 20 anos, Jacó não aguenta mais, e aí ele foge. Pega suas mulheres, seus filhos, seus rebanhos, aqueles que eram dele por direito, e foge. Ele foge. E Labão é advertido por Deus em sonho.
Veja que interessante como Deus está presente em sonhos. Mas prestou atenção que nesses sonhos aqui é Deus que está presente, é Deus que está falando? Isso aqui é muito importante, tá? É Deus que está presente nos sonhos e é Deus que está falando nos sonhos. Essa é a característica dos sonhos do Antigo Testamento. A principal característica dos sonhos para o povo de Deus é que o sonho é com o próprio Deus, é Deus que está presente e é Deus que está falando. Isso encontra uma exceção em José, assim como isso encontra uma exceção em Daniel, curiosamente, na época do cativeiro babilônico. E tem um motivo pelo qual essa exceção é encontrada nesses dois homens, e nós já vamos ver isso. Mas então, Labão é advertido em sonho por Deus e vai atrás de Jacó, que tinha fugido. E aqui acontece algo muito triste. Raquel, a esposa amada de Jacó, pegou os deuses da família e fugiu. Tem muitas coisas por trás dessa afirmação. A primeira é que aquele povo, apesar do chamado de Abraão, Isaque e agora Jacó, mas Labão, um parente da família, continuava sendo idólatra. Jacó, mesmo tendo tido encontros com Deus, estava com a sua família no meio dos ídolos. Raquel, ao pegar os ídolos da família, está fazendo um movimento que diz, naquela cultura, que não é mais Labão, mas agora é Jacó, o patriarca, a principal autoridade. E quando Labão chega e diz assim, olha, tudo bem, você pode ir, o problema é que você não me deixou me despedir das minhas filhas e dos meus netos, mas vai, só que tem um detalhe, os deuses da família são meus, não são seus. Eu continuo sendo o mais velho, a autoridade aqui dentro da minha casa. Aí Jacó diz, não, de jeito nenhum. Esses deuses não vieram, nós não levamos, não. Raquel tinha feito isso escondida. E quando o pai foi falar com ela, ela escondeu, fez um negócio lá para esconder também, não vou entrar em detalhes aqui. Mas Jacó diz, não, de jeito nenhum. A pessoa que roubou os teus deuses, que morra. Em outras palavras, ele afirma isso. Na sequência, veja o poder da palavra do marido. Na sequência, Raquel engravida e tem o 12º filho de Jacó, Benjamim. E o que acontece? Ela morre no parto. É uma história muito triste, que envolve idolatria, envolve mentira, envolve palavras apressadas, e o final disso é a morte. Lembre tudo que isso comunica para o povo de Judá no cativeiro babilônico, e pense, a partir disso, o que tudo isso pode comunicar para nós. Os ídolos de família, aquelas coisas que são passadas de pai para filho, disputa por autoridade, mentiras, palavras faladas de forma apressada. Tudo isso conduz à morte, pelo menos à morte espiritual. Mas Raquel, cumprindo a palavra do seu marido, não morreu imediatamente. Ela vai morrer no parto de Benjamim. Quando se resolveu essa questão entre Jacó e Labão, é o momento de Jacó encontrar agora, fugindo de Labão, o seu irmão Esaú. Veja que interessante a história desse homem. Primeiro ele foge de seu irmão Esaú. Agora ele está fugindo de Labão. Certo, se acertaram, não estão mais fugindo. Mas agora ele precisa se encontrar com o seu irmão Esaú. E é nesse momento que acontece a grande luta de Jacó. Primeiro ele manda um presente muito grande. Depois Esaú diz para ele, não precisava disso tudo, eu queria te encontrar. Mas, com receio, ele manda um grande presente para tentar aplacar o seu irmão. Ele manda um presente muito grande e separa a sua família em 2 grupos. Na cabeça dele, se Esaú atacasse um grupo, pelo menos o outro sobreviveria. Eu imagino que ele tenha mandado Lia no primeiro grupo, né, e ficado com Raquel no segundo. Mas isso é só por causa das preferências do Jacó. Após fazer toda a sua família e todas as suas passes passar o rio Jaboque, então no val, no local de passagem do rio Jaboque, Jacó ficou sozinho. E é neste momento que ele luta com Deus. E agora nós vamos para o segundo texto da noite, em Gênesis 32, a partir do verso 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o val do Jaboque.
Depois de havê-los feito passar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Verso 26. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Verso 29. Jacó prosseguiu: por favor, diz-me o teu nome. Ele, porém, respondeu: por que pergunta o meu nome? Então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face. Todavia a minha vida foi poupada. Quando o sol se levantou sobre ele, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem um músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Deus mudou o nome de Jacó. Agora ele não é mais o usurpador, o suplantador. Agora ele é aquele que luta com Deus. Não significa que ele luta diretamente com Deus, embora no texto isso tenha acontecido, mas que Deus luta junto com ele. Ele é o guerreiro de Deus. Quantas vezes Deus está presente conosco em nossas lutas e nós não percebemos? Será que você está aberto à possibilidade de que as lutas que enfrenta são oportunidades para que, como Jacó, veja Deus face a face? Essas lutas podem ser oportunidades para que toda a nossa vida seja ressignificada. Assim como Jacó, nós podemos receber um novo nome, um nome que expresse a nossa dignidade como filhos de Deus. Não mais usurpador, mas um guerreiro de Deus. Vejam, é claro que Deus deu um novo nome para Jacó, Israel. Mas, quando a nossa vida, quando a nossa história de vida é ressignificada nas nossas lutas com Deus, não necessariamente, na verdade, nós não iremos receber um novo nome na nossa certidão de nascimento, mas há algo espiritual muito profundo que acontece na nossa vida. Meditando sobre isso, até estava falando com a Jana na vinda para cá no carro, eu lembrei da história dela, porque eu não sei se vocês sabem, ela nem gosta que mencione isso, mas Janaína é um nome vinculado ao candomblé. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, certo? E o meu sogro intencionalmente deu esse nome para ela, sabendo o que significava. E quando ela se converteu, ela ficou muito desapontada por ter esse nome. Mas, então, nas suas lutas com Deus, ela foi tendo a sua história de vida ressignificada após a conversão. Não muito tempo depois da conversão, ela foi participar de uma conferência lá em Belo Horizonte, onde ela morava, na igreja onde ela congregava, e naquela conferência havia uma equipe orando por cada participante, e aquela equipe então mandava uma cartinha, um bilhete, um recado para cada participante. E aí veio o nome dela escrito e um versículo, e era um versículo do livro de Isaías que dizia assim: execute a juíza e o justiço e livre o oprimido da mão do opressor. E aí ela e as amigas ficaram muito impressionadas, sim, porque ela fazia direito. Eles não sabiam de nada, eles estavam orando e receberam um versículo que falava sobre executar a justiça. Mas isso não é o mais impressionante. O mais impressionante é que eles colocaram Janaína e colocaram um epíteto, um apelido, esse novo nome. E esse novo nome é Protetora. E realmente, quem a conhece e sabe como ela cuida do seu marido, dos seus filhos e até da sua gatinha, agora, sabe que realmente esse é um nome que Deus atribuiu a ela, uma qualidade que Deus atribuiu a ela. E aí então esse foi um episódio muito significativo, no qual a história de vida dela, nas suas lutas com Deus, foi ressignificada por meio de pessoas que estavam orando e realmente tiveram algo da parte do Senhor para compartilhar com ela. Agora, olhando mais um pouquinho para essa luta de Jacó com Deus, Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 12, nos fornece alguns elementos para interpretarmos um pouco melhor em que termos se deu essa luta. Oséias 12, 3 e 4.
No ventre da mãe, Jacó segurou o calcanhar do seu irmão e em seu vigor lutou com Deus. Lembre que aquele homem, na verdade, era o anjo do Senhor. Jacó o identificou com o próprio Deus, aquele homem com o qual ele lutou. E lutou com o anjo e venceu. Mas como que ele venceu? Chorou e implorou o seu favor. Então, Jacó ficou a noite inteira em luta, agoniado, chorando, clamando. É claro que ele não foi mais forte do que Deus, mas o anjo do Senhor foi deixando para ver até onde ele ia, e ele realmente clamou insistentemente pelo favor e pela graça de Deus, deixando assim um modelo para nós. E é depois da sua luta com Deus, do seu choro incessante na presença de Deus, que Jacó, agora Israel, se reconcilia com o seu irmão Esaú. Qual é a lição que nós temos daí? Primeiro, nós nos reconciliamos com Deus, para depois nos reconciliarmos com os homens. Se você tem alguém com quem precisa se reconciliar, primeiro se reconcilie com Deus. Se você já é convertido, já caminha com o Senhor, primeiro leve essa questão à presença de Deus. Primeiro lute com Deus no Val do Jaboque, para depois se reconciliar com o seu Esaú. Para encerrar, nós podemos considerar os sonhos de José. José, o primeiro filho de Raquel, era o filho preferido de Jacó, e por isso os seus irmãos tinham inveja dele. Vejam, o filho mais novo era o preferido do pai, o escolhido, lembre do padrão, do tipo, mas também era oprimido, era menosprezado, era invejado pelos seus irmãos. Raquel teve um segundo filho, o 12º filho de Jacó, e morreu no parto de Benjamim. Já mencionei as circunstâncias que antecederam essa triste situação. E Jacó, então, como tinha José como seu filho preferido, deu para ele uma túnica longa ou de diversas cores. O sentido da expressão hebraica é ambíguo. Jacó deu para o seu filho José uma túnica longa ou de diversas cores. E aqui, então, é nesse contexto que ocorrem os sonhos de José. Vamos para Gênesis capítulo 37 agora. Certa vez, verso 5. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes de você se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Verso 9. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi este que você teve? Acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, meditava em tudo isso. A inveja e o ódio dos irmãos de José se torna tão grande que eles decidem matá-lo. A inveja e o ódio dos irmãos se torna tão grande que eles decidem matar José. Rúben tenta livrá-lo para devolvê-lo ao seu pai, mas os irmãos acabam vendendo José como escravo. Eles enganam o pai rasgando a túnica de José e mergulhando-a no sangue de um animal, e agora começa a saga de José. Ele é vendido como escravo, a Potifar, capitão da guarda de Faraó. A casa de Potifar começa a prosperar por causa de José, e ele passa a ser encarregado de todos os assuntos da casa do seu senhor. Mas a mulher de Potifar assedia José. E diante da resistência de José e da sua fidelidade a Deus e ao seu senhor, Potifar, a mulher arma mentiras contra ele e ele é mandado para a prisão. Na prisão, o carcereiro entrega todos os assuntos do cárcere a José, e apesar de todos os percalços, o Senhor continua abençoando José e fazendo com que tudo o que ele toca prospere. Sabe de que passagem eu lembrei aqui, pastor? Eu sei que é uma passagem que para vocês é muito importante, Jeremias 29:7.
Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Apesar de José estar como escravo no Egito, ele busca a prosperidade, ou melhor, Deus o abençoa, fazendo com que a casa de Potifar, até mesmo o cárcere, prospere, como também uma mensagem para o povo de Israel no cativeiro, para o povo de Judá no cativeiro. E essas são as palavras do profeta Jeremias: buscar a prosperidade da cidade onde você está, ainda que deportado como cativo. Na prisão, José interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó, que foram colocados ali pelo Faraó, pelo rei do Egito. Depois, a história é longa aqui, tá? Um morre, o outro volta, é muita história. Depois, José é levado a interpretar os sonhos do próprio Faraó. E aqui tem um esclarecimento importante que eu preciso fazer. Uma distinção entre os sonhos do povo de Deus e os sonhos dos povos idólatras. Os sonhos do povo de Deus são com o próprio Deus. O Senhor aparece em sonhos e o Senhor fala em sonhos. Os sonhos dos idólatras, especialmente dos egípcios e dos caldeus, dos babilônios, eram sonhos misteriosos. E eles tinham manuais, os magos faziam isso. Eles tinham manuais para interpretar os sonhos. Sabe como é que era a interpretação dos sonhos nos manuais dos magos? Alguém sonhou que, sei lá, um passarinho botou um ovo. E no dia que a pessoa teve um sonho que o passarinho botou o ovo, aconteceu uma determinada coisa. Aí a pessoa ia lá anotar no manual: passarinho colocou o ovo, acontece essa coisa. Aí isso ficava no manual. Quando alguém sonhava que um passarinho botava um ovo, o que os magos faziam? Iam lá consultar os manuais, e aí diziam: olha, se um passarinho botou um ovo é porque vai acontecer isso. Era assim que os magos trabalhavam. Não havia nada de misterioso, então, no sentido de um mistério a ser resolvido, algo... Não, simplesmente, se o sonho não estava no manual, não tinha interpretação. Era basicamente isso. E esse era o problema do sonho do Faraó, e esse era o problema do sonho de Nabucodonosor, por exemplo, se nós formos lá para Daniel, capítulo 2. E é por isso que o mensageiro de Deus, a pessoa eleita por Deus, chega e interpreta, não porque consultou um manual, mas porque o próprio Senhor dá a interpretação. Ou seja, José aqui e Daniel, durante o cativeiro babilônico, servem como uma afirmação que Deus está acima de todos os outros deuses. E que se alguém pode conceder interpretação de sonhos, esse tal é o Senhor e nenhum outro. É isso que os sonhos de José e os sonhos dos egípcios, com a interpretação de José, nos indicam. Então, o sonho de Faraó, os sonhos do Faraó, porque na verdade são dois, que José disse que era um só, envolvem 14 vacas e 14 espigas, e tem a ver com 7 anos de fartura e 7 anos de fome. José não apenas interpreta o sonho, mas dá um conselho tão bom que o Faraó o coloca como governador de todo o Egito. De um escravo humilhado a um governador exaltado. Da humilhação à exaltação. É isso que acontece com José. Essa situação faz com que os sonhos de José se cumpram. E só um detalhe sobre os sonhos dele. Embora ele não tivesse sonhado diretamente com Deus, a interpretação do sonho era evidente, não era misteriosa. Então essa distinção é bem importante quando nós lidamos com os sonhos do povo de Deus em comparação com os sonhos dos demais povos. Mas, mais do que fazer com que os sonhos de José se cumpram, essa situação dá a oportunidade de ele se reconciliar com seus irmãos, de perdoá-los e de salvar toda a sua família da fome. A história de como José se revela a seus irmãos é de uma carga emocional muito profunda. Se você fizer um exercício de ler aquela história, se imaginando naquele local, você chora junto com José. Mas é uma pena que nós não vamos poder ler toda essa passagem aqui. Eu gostaria apenas de enfatizar algo muito importante. Gênesis capítulo 45, verso 4. Por favor, cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá.
pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para o faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Deus transformou em bem o mal que os irmãos intentaram contra José. José manda chamar o seu pai e toda a sua família, e eles passam a habitar na terra de Gósen. Está ali, marcada no mapa, para vocês darem uma olhadinha. Ali, ó. Tá? Uma terra que não era exatamente ali às margens do Nilo, não era a melhor terra do Egito, mas foi onde o povo de Israel, então, se desenvolveu por 400 anos. A história de José ressalta a soberania e o governo de Deus sobre toda a criação, um dos principais temas em Gênesis, como nós temos visto ao longo dessas semanas. Mas, acima de tudo, essa história demonstra o cuidado de Deus com o seu povo, com o povo da aliança. E assim, no final de Gênesis, nós temos a explicação de por que o povo de Israel está no Egito, o que prepara o caminho para o Êxodo. Esse é o grande cliffhanger do final da temporada aqui, do nosso seriado eu estou pensando num termo evangélico, gospel para Netflix, mas até tem, né? Só que a gente não assina, mas Pureflix, sei lá, acho que tem alguma coisa assim, né? Mas, gente, isso aqui é como um final de temporada de um seriado. Aliás, a Jane e eu terminamos de ver um seriado recentemente, a gente aproveitou um fim de semana de passeio que nós tivemos e assistimos um seriado. Na verdade, nós achávamos que era uma minissérie. Então, beleza, vai terminar ali o último capítulo, terminou. Só que o último capítulo termina com uma bala voando em direção a um dos protagonistas. Termina assim. Ou seja, é um cliffhanger, é um gancho, né? Algo para você se pendurar num penhasco, preparando a próxima temporada. Ainda vamos ter toda a próxima temporada do Êxodo. O povo de Israel apenas chegou no Egito. Agora, para encerrar, eu gostaria de lembrar para vocês que o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo Testamento está revelado no Novo. O Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo Testamento está revelado no Novo. Vamos começar com o sonho de Jacó? Vamos para João, capítulo 1, versos 51. Jesus disse para Natanael: então acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo que ele é o cumprimento do sonho de Jacó. Jesus está dizendo que se Jacó viu os céus abertos, Jesus é aquele que traz os céus para a terra. Mas nós podemos olhar também para a jornada de José, da humilhação à exaltação, de servo a soberano. Sua exaltação propiciou a reconciliação e o perdão dos seus irmãos. Foi ali, como governador do Egito, que ele pôde se reconciliar com seus irmãos e perdoá-los. E essa situação foi o que proporcionou a salvação de todo o povo de Deus naquela época, a família de Jacó. Não fica claro que José funciona como um tipo de Cristo? Ao meditar sobre a história de José, foi inevitável que eu lembrasse de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nessa noite, lutando e sonhando com Deus, nós consideramos o sonho de José, a luta de Jacó, o sonho de Jacó, a luta de Jacó e os sonhos de José. As histórias de Jacó e José
encerrando o livro de Gênesis, nos mostram como Deus escolhe os mais fracos, os rejeitados, os estéreis, para fazer com que a vida surja em meio à morte, para fazer com que o seu poder seja aperfeiçoado em meio à fraqueza humana, para mostrar que Ele é o Senhor que permanece sempre no controle. E em meio às nossas lutas, podemos ver a face do Senhor, ter as nossas vidas tocadas por Ele e ter até mesmo o nosso nome trocado, a nossa vida ressignificada. As lutas que enfrentamos, se forem lutadas com Deus, são oportunidades para que toda a nossa história ganhe um novo sentido, assim como foi com Jacó, que de usurpador passou a ser conhecido como um guerreiro de Deus. Por outro lado, será que estamos prontos para confiar que Deus está no controle de toda a nossa vida e que Ele pode tornar o mal em bem, como Ele fez com a vida de José? Será que podemos ver toda a adversidade, todo o sofrimento e até mesmo toda a humilhação pela qual passamos como oportunidades para que sejamos exaltados pelo próprio Deus? Foi assim com José, mas José aqui funciona como um tipo de Cristo que se humilhou para nos salvar, para nos perdoar, para nos reconciliar com Deus, e exatamente por isso foi exaltado pelo Pai, recebendo o nome que está acima de todo nome. Ao nos identificarmos com Cristo em sua humilhação, seremos identificados com Ele em sua exaltação. E é por isso que o apóstolo Pedro escreve: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Vamos orar? Você pode se colocar de pé, por favor? Amém, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por aquilo que Tu fizeste na vida desses homens, porque Tu escolheste aqueles que são fracos, que são desprezados, que são menores, os estéreis, para trazer vida em meio à morte, para trazer exaltação em meio à humilhação. E por causa dos sonhos de Jacó e de José e da luta de José, Tu te revelaste e Tu nos alcançaste em Cristo Jesus. Que todos nós, Deus, possamos encontrar a Cristo em meio às nossas lutas, que nós possamos ter a nossa história de vida ressignificada, que em meio à humilhação nós sejamos exaltados, porque corremos para aquele que foi humilhado em nosso lugar e foi exaltado por causa da sua santidade e por causa da sua obra de amor e de entrega na cruz. Ao terminarmos o livro de Gênesis, pedimos que Tu graves essas verdades nos nossos corações e que Tu continues nos abençoando na nossa jornada de estudo pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.